hoje você vai aprender. Hoje nós iremos tratar de uma teoria que pode não representar a realidade. Eu creio, eu acredito. Tanto é que eu estou trazendo ela aqui no canal para vocês. Trata-se do experimento genético, a hibridização entre alienígenas e seres humanos. Se você gosta desse conteúdo, convido você a se inscrever no canal, ativar as notificações do sininho, deixar o seu like, extremamente importante. E se quiser conhecer o meu trabalho mais a fundo, tem o meu contato pessoal, tem links aí na descrição. Pois bem, existe um artigo no blog TOF 3126, que é um dos melhores blogs do mundo, né, inclusive brasileiro, que trata-se sobre, né, o processo de hibridização entre seres humanos aí e alienígenas, né? Inclusive tem um livro chamado O Código Cósmico, né? Zacaria Skit, né? Que trata-se exatamente do processo de hibridização dos egípcios, que é aquela coisa que eu falei do deus sumério. Inclusive esse deus aqui, ó, olha só, esse deus aqui que você está vendo aqui agora, essa imagem aqui, esse é o famoso Jeová, ok? É essa entidade aqui, ó, tá? Que é considerado um anjo que esteve no processo de criação genética. É um anjo caído, na verdade. Ele aparece na antiga aliança conversando com Moisés, tá? Não quer dizer que Moisés é seguidor das trevas, longe disso. Mas ele teve um certo tipo de relacionamento com Moisés aí, mesmo que seja comunicativo, tá? Por exemplo, na sarça ardente, né, segundo Estevão, quem teve presente ali com Moisés foi um anjo. Não necessariamente é esse aqui, mas já é sabido que Moisés tinha comunicação com anjos, tá? E aí, uma das coisas interessantes, né, que ele vem falando, claro, né, a degeneração dos seres humanos, eu vou explicar, muita coisa vem acontecendo, né, isso tem a ver até mesmo com a Bíblia. Uma das coisas mais interessantes aqui, ó, é isso aqui, ó, é essa imagem aqui, ó. Quando você procura deuses mesopotâmicos ou deuses suméricos lá no Google ou no DuckDuckGo, seja onde for, no Bing, você vai encontrar isso aqui, ó, uma árvore, ok, que representa tanto a árvore da vida quanto a árvore da morte, mas principalmente o DNA humano, né? Você tem lá a adenina, a citosina, acho que é guanina e tinina, se não me falha a memória, tá? Me corrija se eu estiver errado. Mas mostrando o DNA humano, e esses deuses suméricos estariam mexendo no DNA. A própria Bíblia, em Gênesis 6, fala sobre isso. Os santos sentinelas, são anjos, enamoraram das mulheres, viram que as mulheres eram belas, e aconteceu que quando as filhas dos homens começaram a se multiplicar pela terra, os anjos olharam de cima para baixo e viram que elas eram formosas. E por causa disso, né, a malignidade da humanidade entrou. Então os anjos, eles desceram à terra, deserdaram de seu posto para coabitarem com as mulheres, tá bom? Naquela época, uma mulher e um homem tinham 60 metros de altura, que é a mesma altura dos anjos. A altura de um anjo é 60 metros. E naquela época, o ser humano, ele tinha a mesma altura dos anjos, a mesma altura. Por isso foi permitido, foi concebido o filho entre essas entidades, tá? Então, os anjos, a namorada das mulheres, deram origem a gigantes. E aí começou um processo de hibridização, de engenharia genética com o DNA humano. Hoje você tem 1,70 m, 1,80 m. Hoje você vive 70 anos com auxílio de remédios. No passado nós tínhamos 60 metros de altura, poderíamos voar, tínhamos ouro correndo em nossas veias, a gente nem envelhecia, e você vê que o processo de hibridização vem destruindo a humanidade. Então, de forma silenciosa, esses Anunnakis, esses demônios, eles querem destruir o corpo santo de Deus. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo de Deus? Então, o corpo é santo, né? E eles estão tentando de todas as maneiras destruir. Então, geração após geração, as pessoas que vão nascendo são sempre mais fracas as pessoas que já vivem, né, por causa de experimentos genéticos que eu não posso nem falar aqui. Eu sou proibido de falar aqui. Não posso ir muito além disso, tá? Então, basicamente, eles vão falando sobre
o deus Enki, né, e Anu, que na verdade, pessoal, é o famoso... porque assim, deixa eu voltar ao assunto aqui bem interessante, tá? Bem interessante. A palavra Jeová, significa Senhor. Qualquer um pode ser Senhor, não quer dizer que o nome de Deus é Jeová, tá? É um título, Jeová é um título, né? Assim como Sabaote, né, que é soberano sobre todos os exércitos, também é um título. Então, não é o nome de Deus, mas sim um título, um título. E aí ele fala o seguinte, tá? Que esses seres, eles hibridizaram os seres humanos. Inclusive, tá? O ser humano, ele é semelhante aos animais por causa desses caras aqui, né? Então, basicamente, foi o que eles fizeram aqui, ó. Aí eles vão contar, né, o processo de hibridização que eles fizeram, mas olha só, seres humanos com cabeça de águia, de coruja, seres humanos com cabeça de... eu não sei nem que bicho que é esse, cabeça de cachorro. Você tem as esfinges, que são seres humanos com cabeças humanas, com corpos de leões e asas. Então esses seres, esses anjos caídos, eles criaram híbridos de seres humanos. Isso despertou a ira de Deus, fazendo com que Deus mandasse, né, o dilúvio. Então, basicamente, eles burlaram o DNA humano. O DNA é uma assinatura de Deus. E eles foram modificando o DNA humano, tá? Inclusive, deixa eu mostrar uma coisinha aqui pra vocês, ó. Estátua Nabucodonosor. Eu escrevi errado aqui, mas vai aparecer, vocês vão entender, tá? Já vou explicar pra vocês o que é isso aqui. Muitas pessoas acreditam que a estátua de Nabucodonosor fala dos impérios, os impérios, e que eles serão destruídos. Mas a estátua de Nabucodonosor não fala dos impérios. Ela fala do corpo humano que vem a ser destruído. Por exemplo, o corpo humano aqui, ó, nós tínhamos o sangue dourado, que era o ouro monoatômico em nossas veias. O sangue humano, ele era dourado, tá? Depois do processo de hibridização genética, passamos a ter o sangue de prata. Depois do processo de hibridização genética, o sangue de bronze, que é o sangue de Tartária. É o famoso sangue azul, é o sangue de bronze. Depois, o sangue vermelho de ferro. E agora vem a última geração que sucede a nossa, que é o sangue de ferro e barro, que é a base dos pés aqui da estátua. Então, a humanidade... E perceba que a estatura humana vai caindo, ó. A gente tinha 60 metros, depois a gente passou a ter aí os nossos 20 metros, depois nossos 12 metros, os nossos 4 metros, e 2 metros, peço perdão, e agora a próxima geração talvez tenha 50 centímetros, 1,20 m, por aí. Então, a expectativa de vida também abaixou, muita coisa abaixou. Então, a estátua de Nabucodonosor, ela não se trata dos impérios, mas sim do processo de hibridização humana, de como que nós estamos perdendo a guerra, tá? É disso que se trata a estátua de Nabucodonosor. Então, isso aqui tem muito a ver com o DNA humano, tá? E aí eles vão falar o seguinte, né? Que os Anunnakis que criaram a raça humana, né? Eu não vou defender essa hipótese, e isso aqui é necessário que aconteça, ó. Eles querem destituir, eles querem mexer tão profundo no DNA humano que você vai nascer hermafrodita ou assexuado, sei lá o que os caras vão fazer. Eles querem criar seres híbridos de tudo que você pode imaginar, tá? E aí, nós não somos a última geração, a gente é a penúltima geração. E aí, basicamente, isso tem a ver com os anjos, né? A má interpretação das pessoas que eram fiéis, tá? Então essa aqui é uma questão interessante aqui, ó. Olha só. Deixa eu ver aqui. Tem muita coisa que eu não posso nem falar aqui, ó. Por exemplo, a origem disso aqui, ó. A origem disso aqui vem desse processo genético também. O ser humano não tinha doença. Mas por que Deus permite que o ser humano adoeça? Deus não criou nenhuma doença. Deus não criou zero doença. Não criou nada, nenhuma doença, tá?
Não criou. Ah, mas por que nasceu com síndrome de Down? Deus não criou o síndrome de Down, só para avisar. Ainda que você tenha que ter respeito com o síndrome de Down, ainda que são pessoas assim como nós. Por exemplo, o QI de um síndrome de Down é por volta de 70. Segundo um historiador da Inglaterra, o QI de um brasileiro é 70. Ou seja, um síndrome de Down às vezes é mais inteligente que um brasileiro. Só para avisar para vocês aqui, eu já fiz esse estudo, já trouxe esse estudo no meu blog, tá? Só para vocês terem uma ideia. Mas ainda assim não foi Deus que criou, não, tá bom? Então é só para você poder entender. Então eles criam essas premissas. Eles destroem o DNA humano, tá? E os homens se vendem a eles, né? É inacreditável. Aí fala, os textos suméricos nos informam em primeiro lugar que a semente da vida, o alfabeto genético, foi transmitida para a Terra por Nibiru durante a Batalha Celestial há cerca de 4 bilhões de anos. É porque o pessoal aqui é agnóstico, tá? O pessoal do TOF 3126. Aí ele vai explicar sobre esse assunto, né, de como que as coisas aconteceram. Eles colocam evidências, não é nada da cabeça deles. Só que é o seguinte, meu irmão. Desde a queda de Adão e Eva, já veio o processo de hibridização, tá? Por exemplo, Caim, ele já era um híbrido, tá? Caim era humano, homem. Você vê lá na tradição bíblica, no hebraico antigo, que Caim era um homem. Ele era um homem. Mas o fim da sua vida ele já não era mais homem, tá? Já era uma entidade, já era outra coisa. Ele foi amaldiçoado, né? E dali ele perdeu o seu DNA humano, tá? Então, basicamente, o que se fala é que é isso. Eles estão mexendo no DNA humano. E aí, uma coisa interessante é isso aqui, ó, tá? É isso aqui. Eu não posso nem falar sobre isso aqui, eu nem quero falar, né? Olha só. Os textos suméricos afirmam que os deuses conservaram a vida eterna para si mesmos e deram ao homem sabedoria. Ou seja, os deuses não proveram aos homens a imortalidade, né? Porque os anjos não envelhecem, né, pessoal? Os seres humanos envelhecem e morrem. Já os anjos não. Os anjos não têm esse problema de envelhecimento. Só que, na verdade, a gente é isso aqui, ó. Deuses suméricos, ó. Deuses mesopotâmicos, ó. É o tempo todo. Deixa eu pegar a imagem para você ver. É o tempo todo, ó. A criação, a modificação do DNA humano, ó. A genealogia, né? O tempo todo a modificação do DNA humano. Então, esses seres... o que dizem aqui que eles criaram a raça humana. Eu não defendo essa hipótese. O que eu defendo aqui é que eles hibridizaram a raça humana. Eles hibridizaram a raça humana, esses deuses do antigo, né, que na verdade são anjos caídos. E graças a isso, nós temos 1,80 m. A gente era para ter 60 metros de altura. Então, olha o tanto que nos foi roubado, né? Só para vocês terem mais ou menos uma ideia, por causa desses anjos. São anjos, tá? Anjos. Não se curve a anjos. São anjos, não são deuses. Anjos, tá? E isso gerou muito problema aí, tá? Inclusive, nesse relato aqui fala sobre a Bíblia, né? E aí, olha que coisa interessante. Eu vou colocar aqui para você ver, né? Logo em Atos 7, que Estevão, ele fala claramente que Moisés estava conversando com um anjo e não com Deus, ó. E na verdade, Estevão fala que nenhum profeta do passado chegou a ver Deus. Nenhum profeta do passado sequer conversou com Deus, nenhum, tá? E aí Estevão fala e os caras ficam irados com Estevão, porque é exatamente essa ideia que ele fala aqui, ó. Olha só, ao presenciar um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa da vítima e vingou-se matando o egípcio. Isso foi o que Moisés fez, né? Aí Moisés pensou em seus irmãos e entenderam que Deus o estava dirigindo para libertá-los, mas eles não o compreenderam. Olha o que Estevão está dizendo aqui, que essa peregrinação no deserto, tá? Ela foi incompreensiva, né? Isso é polêmico demais, eu sei que é polêmico. No dia seguinte, dentro da Bíblia, eu não sou eu, só ler a Bíblia, é só ler a Bíblia. No dia seguinte, dirigiu-se Moisés a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconduzi-lo à paz. Eu vou avançar aqui para a gente não ficar pegando aqui, ó.
reconduziu a paz, né? Homens, vós sois irmãos, porque agrides uns aos outros. Todavia, o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e exclamou: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso querer assassinar-me, como fizeste ontem com aquele egípcio? Ao ouvir essas palavras, Moisés fugiu para Midian, onde ficou vivendo como estrangeiro e foi pai de 2 filhos. Então se passaram mais 40 anos, ao que apareceu a Moisés um anjo no deserto. Lembra sempre desses anjos aqui, ó, um anjo no deserto, tá? Próximo ao Monte Sinai, em meio a labaredas de espinheiro que queimava. Não foi Deus, é isso que está se dizendo aqui, tá? Isso que deixou os judeus furiosos naquela época, a ponto de apedrejar Estevão, tá? E aproximar, né, ouviu a voz do Senhor: eu sou do Deus dos teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Jacó, né? E Moisés ficou trêmulo de medo, né? Porque poderia se tratar desse Deus que mexeu com engenharia genética aqui, tá bom? E aí ele falou o seguinte, ó: este é o mesmo Moisés a quem eles haviam rejeitado com essas palavras. Quem te constituiu autoridade e juiz? Deus o enviou como líder libertador pela mão de um anjo que lhe apareceu no espinheiro. Não foi Deus, foi um anjo. E aí ele vai explicando, né, sobre que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como revela o profeta. Então, o que ele está dizendo aqui, para você poder entender, é que na Antiga Aliança, né, deixando bem claro para vocês, houve muita interferência de anjo. Eu não estou dizendo que é uma farsa, eu não estou falando para você que a Antiga Aliança é uma farsa. Não é isso, ela é verdadeira. O que eu estou te dizendo é que dentro da Antiga Aliança houve muita interferência de anjo. Foi anjo para tudo quanto é lado, anjo para tudo quanto é lado. E aí, meu irmão, eu sou um cara muito prático e muito simples. Eu vivo a simplicidade de Jesus. Eu confio em Jesus Cristo, eu não confio mais em ninguém. Zero. Por causa da interferência de anjos. O tempo todo a Bíblia me traz avisos. O tempo todo a Bíblia me traz avisos. Por exemplo, vossos antepassados comeram do maná do deserto e estão mortos. Olha só o que o próprio Jesus mesmo disse, ó: vossos antepassados comeram do maná do deserto e estão mortos. Olha só, o tempo todo a Bíblia, o Evangelho de Cristo me mostra o caminho a ser seguido, tá? O tempo todo, ó. Só para você poder entender, João capítulo 6, versículo 49. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram, né? Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Ou seja, o próprio Jesus Cristo desconsidera, seus pais comeram daquele maná e morreram. Então, só para vocês terem mais ou menos uma ideia de quem que eu sigo a Jesus, eu não sigo outro ser, cara. Não sigo, eu não confio a salvação minha da minha família. E ele mesmo disse, né? Ele mesmo diz, conforme você vai ler na Bíblia, vou pegar João aqui, deixa eu pegar aqui para você ver, conforme você vai ler na Bíblia, você vai percebendo, o tempo todo falando sobre, né? Chegou nos fariseus e falou raça de víboras. Por que é raça de víboras? Porque existe uma classe de anjos chamado serafins, que são reptilianos. Seraf é serpente, né? Anjos que coabitaram com mulheres, deram origem a esses híbridos. Então é muita interferência de anjo na Antiga Aliança, mas é muita interferência, por isso eu fico com a simplicidade de Cristo. Não estou dizendo que ela é errada, não estou falando isso, meu irmão, não estou contra a Bíblia, só estou te dizendo que para mim eu fico com Cristo. Eu fico com Cristo e ponto final. Não tem nem que conversa, tá? Aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha só. Deixa eu ver aqui. Então os judeus começaram a se queixar, né? Eu sou o pão que desce do céu, e comentaram: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe conhecemos? Como então pode nos dizer, eu desci do céu? Né? Por essa razão Jesus assim lhe respondeu: não murmurei entre vós. Ninguém pode vir a mim a menos que o Pai que o enviou o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito no livro dos profetas, e será a todos ensinados por Deus. Sendo assim, todo aquele que ouve o Pai e dele aprende vem de mim. E aí uma coisa que ele fala, porque os judeus eles ficam incompreendidos, né? Eu não sei se vai estar aqui falando, mas eu vou colocar aqui, eu sou. Vamos ver se vai estar aqui nesse versículo, ó.
dele comer, eu sou o pão da vida, né? Olha só. Antes de Abraão existir, eu sou. Todo mundo conhece esse versículo aqui. Então, basicamente, o que eu digo para vocês é o seguinte, tá? Jesus Cristo, ele não era judeu, ele era galileu. Só avisando para vocês que ele nasceu na Belém da Galileia, ok? Na Belém da Galileia. Pesquisa, estuda a fundo. Não foi na Belém da Judéia. Ele era galileu. Paulo era turco, tá? O único judeu que estava presente junto com Jesus era Judas Iscariotes. Só avisando para vocês. Por isso que a religião cristã não pode misturar com o judaísmo. Não pode misturar com o judaísmo. A religião cristã, ela tem que ser arrancada fora do judaísmo, meu irmão. Tá bom? Porque o único que era judeu era Judas Iscariotes, né? Só para avisar para vocês. Não estou dizendo que é certo, que é errado, que tem judeu do bem, judeu do mal. Não estou me envolvendo. Estou dizendo para vocês que o cristianismo não pode misturar com outra religião. Ele tem que ser simples e puro. Simples assim, né? E isso que gera os problemas que nós temos hoje, os conflitos. Então, basicamente, né, o que se fala aqui nesse livro é que os extraterrestres, eles hibridizaram os seres humanos, os anjos hibridizaram. Eu acredito nessa hipótese. Posso confirmar? Não. Tem alguma evidência? Não. Infelizmente, não. A gente tem alguns versículos bíblicos que dão base, como Gênesis 6, Atos 7, que a base no que eu falei. Porém, né, infelizmente, não tem evidência nenhuma, né, que comprova essa veracidade. Então, trata-se, claro, de um assunto extremamente especulativo, no qual eu acredito mesmo sem ter evidências. Tá bom? Importante eu falar isso para vocês. Bom, eu espero que esse vídeo tenha agregado valor para você. Quem quiser conhecer o meu trabalho, links na descrição. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. E eu encontro com você no próximo vídeo. Fique na paz.